Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! No último programa a gente abriu aí a conversa sobre o profeta Daniel. Lembrando o contexto. Os judeus estavam sendo muito pressionados pelo rei Seleucida, Antíoco IV, para que eles aceitassem a cultura helênica. Mas para eles a cultura helênica tinha um problema grave. É lógico que ela era uma cultura sutil, estava entrando e tal. Mas assim, goela abaixo, para eles tinha um problema grave. Que na cultura helênica existiam muitos deuses, né? E eles eram monoteístas. Eles acreditavam num Deus só. Então isso deu muito problema. E como o dominador, que era o rei Seleucida, estava querendo impor isso à força, então os judeus ali acabam se juntando para enfrentá-lo. Nesse tempo, então, aparecem uns escritos meio clandestinos colocados na boca de um tal profeta Daniel, que tinha vivido aí uns 500 anos antes. Tá. Mais ou menos, os que viveram aqui a década aí de final dos anos 60, começo dos anos 70, os anos 70 inteiro, talvez até o início dos 80, quem viveu isso vai se lembrar de músicas como Apesar de Você, Sinal Fechado, Peão de Amarração, ou jornais como o Jornal Movimento, ou até de algumas receitas de bolo que apareciam na página de capa de jornais como Jornal do Brasil, Estadão, etc. O que significava isso mesmo? Quando se abria naquele tempo o Jornal do Brasil e lá na primeira página, onde tem as principais notícias, aparecia assim, receita do bolo de chocolate. O povo já entendia que naquele lugar havia uma matéria que havia sido censurada, que eles haviam mandado tirar do jornal antes que circulasse. Alguma matéria falando da repressão militar, da ditadura, etc, etc. E músicas como Sinal Fechado, Peão de Amarração, etc, que eu citei aqui, Apesar de Você, que eram músicas que falavam uma coisa, querendo dizer outra. E grandes autores e compositores daquele tempo também começaram a colocar, como já estavam muito perseguidos, um exemplo, música do Chico Buarque. Música do Chico Buarque já era censurada na saída. Então ele começou a assinar as músicas com o nome de outra pessoa, com um pseudônimo. E era mais ou menos o que então fizeram aqui no livro de Daniel. Era um livro profético, de denúncias, mas assinado por um tal profeta Daniel, que tinha vivido, teoricamente, lá uns 400, 500 anos antes. Muito bem. Os capítulos 1 a 6, o esquema do livro do profeta Daniel, para depois vocês olharem isso com calma. Lá do capítulo 1 ao 6, é a tentação ao helenismo e a resistência de Israel. As dificuldades do jovem Daniel, lá na corte do Nabucodonosor, lá na Babilônia. Dos capítulos 7 a 12, aí são as visões de Daniel, o profeta, as visões. Ele prevê a perseguição do Antíoco, que vai acontecer 4 séculos mais tarde. Só um parênteses, estou lembrando para vocês que isso está acontecendo já lá no tempo do Antíoco. Eles estão colocando o cara 400, 500 anos atrás, tendo uma visão de uma coisa que já aconteceu. Deu para entender, né? Eles estão fazendo um jogo com isso. E nos capítulos 13 e 14, vem a verdade de Deus, aquela que triunfa e que vence a injustiça e a idolatria. Então, se vocês pegarem, por exemplo, aí, no capítulo 2, abra aí, livro de Daniel, capítulo 2, livro de Daniel, no capítulo 2, pegou a Bíblia aí? Vamos, coragem! Livro de Daniel, capítulo 2, lá no versículo 31. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, tiveste uma visão. Era uma estátua grande como ela só, alta e muito brilhante. Ela surgiu bem diante de ti. O rei tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua
era de ouro maciço, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as canelas de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. O que está dizendo com isso, hein? Olha bem, a estátua é toda de metais fortes, metais nobres, mas o pé de barro. Significa o quê? Significa que apesar da opulência toda, da opressão toda, o pé de barro, ela vai quebrar, ela vai cair, porque não tem sustentação. E por que não tem sustentação? Porque não está alicerçada em Deus. Vamos continuar um pouquinho? Versículo 34. Logo depois do pé do barro. Tu, ó rei, estavas olhando a estátua, quando, sem ninguém julgar, caiu uma pedra, que veio bater exatamente nos pés de ferro e barro e argila da estátua, quebrando-os. Com isso, quebrou-se tudo que era de ferro, de bronze, de prata, de ouro. Ficou tudo como se fosse palha no terreiro, em final de colheita. Palha que o vento carrega sem deixar sinal. Depois, a pedra que atingira a estátua se transformou numa montanha que cobriu o mundo inteiro. Esse foi o sonho. E agora vou te dar a interpretação. Então veja que legal. Vem uma pedra, bate no pé de barro, o pé de barro cai, quebra, a estátua cai, tudo que era metal e ferro, ouro, etc., esparrama pelo chão. Acabou a dominação, acabou o império. E aquela pequena pedra, que era a fé em Javé, que era a fé dos israelitas, se transforma numa grande montanha, que é então a vida deles, a cultura deles. Olha que coisa mais linda. Esse então é o nosso profeta Daniel. Por agora, vem então a pergunta. No livro do profeta Daniel, no capítulo 2, lá no versículo 31, quando ele descreve a visão, o sonho, né, do rei, era uma grande estátua. De que era feito o pé da estátua? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.